Oi, gente! Estamos chegando naquela época do ano, né? Final de Época 2025. das resoluções. Exato! E a conversa vira, inevitavelmente, sobre resoluções de ano novo. E a gente sempre pensa em coisas grandiosas, né? Vou revolucionar minha vida. Sempre. Mas o material que a gente recebeu para analisar hoje propõe uma abordagem, assim, bem diferente para 2026. É outra filosofia, né? Totalmente. A ideia não é uma revolução de um dia para o outro, mas uma construção, quase artesanal, sabe? De saúde e bem-estar. Gradual. Isso. O foco está em hábitos simples, graduais e, o que eu achei mais interessante, alinhados com a nossa própria natureza. Uhum. Então, a nossa missão aqui vai ser mergulhar a fundo em 5 práticas essenciais que, segundo esses textos, formam a base para mais vitalidade no longo prazo. Tudo. Porque o material argumenta que a saúde de verdade não vem tipo de pílulas mágicas Ou de dietas malucas. ou dietas extremas que duram 2 semanas. Ela é o resultado cumulativo de pequenas escolhas diárias. Faz sentido. O que a gente vai explorar é como cada um desses 5 hábitos sugeridos não é uma regra isolada, sabe? É uma peça de um sistema interconectado. Que se conversa. Exato. Que respeita a biologia do nosso corpo e da nossa mente. É sobre criar uma rotina sustentável. Algo que funcione não só em janeiro, mas a vida toda. Certo, vamos começar a desempacotar isso. A primeira troca que o material propõe me chamou a atenção porque parece quase simples demais. Trocar açúcar refinado por mel. Uhum. Confesso que eu sempre pensei nisso como uma troca de calorias, talvez um pouco mais saudável, mas o texto vai muito além. Ele fala em mudança funcional. Sim. O que isso realmente significa na prática para o nosso corpo? Você tocou no ponto crucial. A grande sacada do material é essa distinção. O açúcar refinado ele é descrito como um ingrediente inerte. Inerte. Ele é sacarose pura, um produto industrial que oferece energia rápida e só. É isso. Entendi. E o corpo queima, gera um pico de glicose, a famosa montanha-russa glicêmica, sabe? E depois vem a queda. Ah, aquele pico de energia e depois a queda brusca, né? Essa mesma. O texto associa isso diretamente a um estado de inflamação crônica de baixo grau e a desequilíbrios metabólicos, claro, quando o consumo é constante. E o mel, nessa comparação, seria o oposto de inerte? Exatamente. O material o descreve como um alimento vivo. Alimento vivo, gostei disso. E o que isso quer dizer? O mel puro, não pasteurizado, é uma substância bioquimicamente complexa. Ele contém não apenas açúcares naturais, como frutose e glicose, Certo. mas também uma série de outros compostos. O que o texto ressalta é a presença de enzimas, como a invertase e a diastase, que as próprias abelhas adicionam. Ah, que interessante. A invertase, por exemplo, já começa a quebrar a sacarose, o que explica porque o mel tende a ser mais gentil com o nosso sistema digestivo. É como se ele viesse com parte do manual de instruções junto? É uma ótima analogia. É exatamente isso. Isso é fascinante. Então não é só sobre o índice glicêmico ser um pouco menor, mas sobre o corpo receber um pacote de informações, por assim dizer, e não apenas calorias vazias. Essa é a ideia central. Além das enzimas, a fonte detalha a presença de minerais, vitaminas e especialmente compostos bioativos. Como os flavonoides, que eu já ouvi falar? Isso, como os flavonoides, que têm ação antioxidante. O açúcar refinado não tem nada disso, então a troca não é só adoçar de uma forma diferente, é introduzir um alimento funcional. Um alimento que trabalha a nosso favor. Perfeito. Que em pequenas doses diárias contribui para a modulação da inflamação e oferece nutrientes. É tipo uma pequena fábrica bioquímica, não apenas um pó branco. Ok, mas isso levanta uma questão prática. Todo mel é igual? Aquele de supermercado, sabe? No frasco de plástico em formato de urso. Sei qual é. Ele tem o mesmo efeito que um mel mais artesanal? O material dá alguma pista sobre isso? Dá sim, indiretamente. Ao enfatizar os compostos bioativos e as enzimas, o texto sugere que a qualidade importa e muito. Ah, tá. Processos como pasteurização, que aquecem o mel, para evitar a cristalização e prolongar a vida na prateleira, Uhum. eles podem destruir essas enzimas sensíveis. A recomendação implícita é buscar mel puro, de preferência de produtores locais, que preserve essas características. E a cristalização?
Então, a cristalização, que muita gente acha que é sinal de que o mel estragou, na verdade é um indicativo de que ele é puro e não foi superaquecido. Olha só, entendi. São pequenas mudanças, mas com um porquê bem profundo. Exato. E se a gente está falando de energia e do que colocamos no corpo, a transição para o próximo pilar parece natural. A hidratação. A base de tudo. O texto diz que é a arte de beber água corretamente. O que o torna uma arte e não só uma obrigação? A arte está na estratégia e na constância, não no volume bruto. O material critica aquela ideia de metas de hidratação cumpridas de forma desesperada no final do dia. Quem nunca, né? Tomar 1 litro de água antes de dormir. Exato. E tomar 1 litro de água de uma vez só não hidrata de verdade. A maior parte sobrecarrega os rins e é eliminada rapidamente. Não adianta nada. Não. A proposta é pensar na hidratação a nível celular, para que a água realmente entre nas células e cumpra suas funções. Como transporte de nutrientes E eliminação de toxinas, exatamente. Para isso acontecer, ela precisa ser absorvida de forma gradual. E como se faz isso? Beber em pequenos goles é a única dica? É a principal, mas tem mais nuances. O texto sugere iniciar o dia com um copo de água em jejum. Ah, isso eu já ouvi falar. Ajuda a reidratar o corpo depois do sono e a estimular o sistema digestivo. E um ponto muito interessante que a fonte levanta é não esperar pela sede. Por quê? A sede é descrita como o primeiro alarme de incêndio do corpo. Quando ela toca, o fogo, que é a desidratação, já começou. Nossa, que forte isso. O ideal é beber água de forma proativa, sabe? Mantendo um fluxo constante para que esse alarme nunca precise tocar. Faz todo sentido. Então a hidratação funciona quase como um pré-requisito para os outros hábitos funcionarem bem. Mas o texto fala algo sobre a qualidade da água ou só a quantidade e a frequência importam? O foco principal do material é na frequência, mas ele menciona de passagem que uma água de boa qualidade, filtrada e, se possível, com um bom teor de minerais, pode otimizar o processo. Certo. A água não é só H2O, né? Os minerais que ela carrega, os eletrólitos, são fundamentais para que ela seja retida e utilizada pelas células. Entendi. Mas a mensagem principal é: antes de se preocupar com águas especiais, garanta a base. E a base é a constância ao longo do dia. Um corpo bem hidratado é como um terreno fértil, pronto para receber as outras sementes do bem-estar. E se a hidratação é o terreno, o alicerce, o texto argumenta que o próximo pilar, o movimento, é o que realmente faz a energia circular nessa estrutura. Exato. Mas, de novo, a abordagem é diferente. Não é sobre se matar na academia. A ênfase é na regularidade. Sim, aqui a fonte propõe uma mudança de mentalidade poderosa. Deixar de ver o exercício como uma punição pelas calorias que se comeu. E passar a vê-lo como uma forma de diálogo com o corpo. Movimento é uma necessidade biológica, tão essencial quanto dormir ou comer. A ausência dele é que é anormal. Em verdade. O material lista os benefícios que a gente já conhece: circulação, força, controle de peso, mas foca em 2 aspectos que são muitas vezes subestimados. E quais seriam? O primeiro é o impacto no sistema imunológico. A atividade física moderada e regular, ela estimula a circulação das células de defesa pelo corpo, como os linfócitos. É como se fosse uma patrulha. Exato. É como colocar a polícia do seu corpo para patrulhar as ruas com mais frequência. O sedentarismo faz o contrário, deixa essa patrulha parada no quartel. Entendi. E o segundo? O segundo é o efeito direto no cérebro. O exercício estimula a produção de BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. E nome complicado. Mas a função é simples. Ele é como um fertilizante para os neurônios. Melhora o humor, a memória, a capacidade de aprendizado. Não é só sobre queimar calorias, é sobre nutrir o cérebro. Ok, a ideia de constância sobre intensidade faz sentido. Mas o material aborda a barreira da motivação. Muita gente sabe que 20 minutos por dia é ótimo. Mas o desafio é realmente fazer. Com certeza. O texto dá alguma dica sobre como construir o hábito em si, para além de só listar os benefícios? Sim, e as dicas são muito realistas. A principal é desvincular o exercício da ideia de performance.
O objetivo não é correr uma maratona amanhã. É só se mover hoje. É só se mover hoje. O texto sugere encontrar algo que traga um mínimo de prazer ou que se encaixe perfeitamente na rotina. Pode ser uma caminhada ouvindo música, alguns alongamentos ao acordar. Subir escadas no trabalho. Subir escadas. A citação que resume a filosofia é: o melhor exercício é aquele que você consegue manter ao longo do tempo. É sobre encontrar o seu movimento sustentável, não a atividade da moda que vai ser abandonada em fevereiro. A consistência cria o hábito. Exato. A consistência cria o momentum. E a motivação, muitas vezes, vem depois de começar, não antes. Isso remove muita pressão. E falando em sistema imunológico, o quarto pilar mergulha exatamente nisso, mas de uma forma preventiva. A ideia não é tomar algo quando se está doente, mas fortalecer as defesas diariamente. O material foca especificamente no própolis verde brasileiro. Por que essa especificidade toda? Essa é uma parte muito interessante da análise. O texto explica que nem todo própolis é igual. As abelhas produzem o própolis a partir da resina que coletam de plantas ao redor da colmeia. Certo, então depende da planta. Depende diretamente da flora local. No caso do própolis verde brasileiro, a principal fonte botânica é o Baccharis dracunculifolia, que é o alecrim do campo. Alecrim do campo. Essa planta que confere ao própolis verde uma alta concentração de um composto fenólico único e muito estudado, o artepelin C, além de outros flavonoides. E o que esse tal de artepelin C faz de tão especial? O material o descreve como um maestro do sistema imunológico. A sua ação não é simplesmente estimular a imunidade de forma indiscriminada, o que poderia até ser prejudicial. Ah, então ele não só aumenta. Não. A função dele é descrita como imunomoduladora. O que isso quer dizer? Significa que ele ajuda a regular a resposta imune. Ele a fortalece quando necessário para combater patógenos, mas também ajuda a acalmá-la para evitar respostas inflamatórias exageradas. Que estão na raiz de muitas doenças crônicas, alergias. Exatamente. É um ajuste fino, não um botão de turbo. Entendi. É mais sobre equilíbrio do que sobre força bruta. E como uma pessoa leiga pode garantir que está comprando o produto certo, e não algo de baixa qualidade? O texto dá alguma orientação? Ele enfatiza a importância de procurar por extratos padronizados, que garantam a concentração dos compostos ativos. Olhar o rótulo, então. Sim, a recomendação é buscar produtos que especifiquem a origem e, se possível, o teor de flavonoides ou do próprio artepelin C. É uma forma de garantir que se está consumindo um produto com um potencial terapêutico, sabe? Certo. E não apenas uma mistura de resinas sem os componentes-chave. A ideia é tratar esse hábito como um investimento contínuo na resiliência do corpo, uma camada extra de proteção que se constrói dia após dia. Equilíbrio emocional através da aromaterapia. Perfeito. Porque de nada adianta um corpo forte se a mente está em caos, certo? Exato. O estresse crônico pode derrubar qualquer imunidade. Precisamente. O material apresenta a aromaterapia não como algo místico, mas como uma ferramenta de bioquímica e neurociência. Gosto dessa abordagem. A explicação é bem direta. O nosso sentido do olfato é o único que tem uma linha direta com o sistema límbico do cérebro. A nossa central de emoções. Isso, a central de emoções, memórias, instintos. Quando a gente inala uma molécula de um óleo essencial, ela viaja pelo nervo olfativo e conversa diretamente com essa parte primitiva do cérebro, antes mesmo do nosso córtex racional processar o que está acontecendo. É por isso que um cheiro de bolo pode levar a gente de volta à infância, instantaneamente. Exatamente. A aromaterapia usa este superpoder do cérebro de forma intencional. O material cita exemplos clássicos. A lavanda, rica em linalol. A famosa lavanda para acalmar. Ela mesma. Tem efeitos comprovados na modulação do neurotransmissor GABA, o que induz ao relaxamento e melhora a qualidade do sono. E para estimular? Já óleos como hortelã-pimenta ou alecrim podem estimular receptores que aumentam o estado de alerta e o foco. Não se trata só de um cheiro agradável, mas de usar compostos químicos voláteis para modular nosso estado de espírito e fisiologia. E o uso prático disso no dia a dia? O que o material sugere para quem nunca teve contato? As sugestões são muito acessíveis. Pode ser algo simples como colocar uma gota de óleo de lavanda no travesseiro
À noite, Fácil. usar um difusor ultrassônico na mesa de trabalho com óleo de alecrim para ajudar na concentração. Uhum. Ou simplesmente inalar de um lenço uma gota de óleo de hortelã-pimenta para aliviar uma dor de cabeça tensional. São pequenos rituais. Exato. A ideia é integrar esses pequenos rituais na rotina como uma forma de gerenciar o estresse diário, antes que ele se acumule e se torne um problema maior. É uma ferramenta sutil, mas poderosa, de autoconhecimento e autorregulação emocional. Certo. Então, se a gente amarrar tudo isso, o quadro que se forma é muito coerente. Muito. Começamos com a troca do açúcar pelo mel, buscando uma energia mais funcional e menos inflamatória. Isso. Em seguida, a hidratação consciente, que prepara o terreno para tudo mais. O terceiro foi o movimento regular e sustentável, um diálogo constante com o corpo e o cérebro. Uhum. O quarto pilar foi o cuidado preventivo com a imunidade, usando a inteligência da natureza, como o própolis verde. E, por fim, a aromaterapia, cuidando da saúde emocional, que sustenta todo o resto. Isso. A conclusão do material é que a saúde não é uma linha de chegada, é uma prática diária. Não exige perfeição, mas sim consciência e constância. Exatamente. São 5 pilares que se apoiam mutuamente. Um corpo bem nutrido e hidratado tem mais disposição para o movimento. E um corpo que se move. Um corpo que se move tem uma imunidade mais eficiente. E uma mente equilibrada, menos suscetível ao estresse crônico, permite que todo esse sistema funcione em harmonia. É uma visão verdadeiramente integrada. O que naturalmente levanta uma questão importante. O material nos deu 5 alicerces fantásticos, que formam uma base sólida para quem busca essa saúde mais natural. Uma ótima base. A reflexão que fica, pensando em 2026, é: se esses 5 são a fundação universal, qual seria o sexto hábito? Aquele que é totalmente pessoal e único, que cada pessoa poderia adicionar essa base para construir uma rotina de bem-estar que seja verdadeiramente sua. Essa é a grande pergunta. Para uma pessoa, pode ser 10 minutos de leitura silenciosa. Para outra, pode ser praticar um instrumento musical. Cuidar de plantas. Cuidar de plantas ou simplesmente ter um momento para não fazer absolutamente nada. O material nos dá um mapa, a estrutura. A reflexão final é sobre qual tijolo pessoal, qual toque final cada um de nós pode colocar nessa construção para que ela se torne não apenas uma casa, mas um lar para o nosso bem-estar.